Amanhã tem um jogo que vai pegar fogo, hein? Vai. É a Carioquinha, aquilo que você falou do Carioquinha, que não é essa coisa toda, mas agora tá começando essa situação dos clássicos, e o jogo vale muito para o Vasco e para o Fluminense, por razões diferentes. Mas vale para os dois, né, Pedrosa? Com certeza. Eu acho que pode pegar mais fogo pro lado do Fluminense. Se acontece uma derrota, lógico que o Vasco está muito pressionado. A diretoria do Vasco está muito pressionada, principalmente pelo mercado de transferências. Não é nem sobre o resultado em campo, nem sobre o treinador, nada disso. Muito pelo contrário, eu acho que em campo está tudo caminhando conforme esperavam caminhar nesse início de Campeonato Carioca. Mas a questão da diretoria estar pressionada pelos reforços é muito importante. Eu acho até que o Vasco conseguiu fazer dentro do mês de janeiro um planejamento que atendia as expectativas nesse início de temporada ao goleiro, aos laterais, à parte defensiva, a parte do meio campo também. Agora, não tem como o vascaíno não estar preocupado, principalmente com a questão do ataque, porque o Vasco hoje não tem o Adson, que só deve voltar daqui a um mês, não tem o David, que só volta no meio da temporada, não tem outro ponta, porque liberou o Emerson Rodrigues e o Jean David, em nenhum momento ele conseguiu se firmar com a camisa do Vasco, e o único jogador que realmente faz gol e aparece no ataque do Vasco da Gama se chama Verratti. Então a torcida do Vasco ela tá preocupada, porque passou o mês de janeiro, não vieram os pontas, o Vasco teve situações encaminhadas aí, primeiro com o Brian Rodrigues, o jogador já tinha aceitado vir, o América do México não liberou, falou que só ia liberar no meio do ano, babou a negociação. Depois com o Bruma, por conta de uma chegada do Benfica no último dia de janela, o Vasco perdeu um grande jogador e que eles já davam aí praticamente como certo essa transferência. E cada vez mais as janelas vão se fechando. E o que significa quando eu falo as janelas vão se fechando nos mercados principais? Esses clubes que têm bons jogadores ou que têm jogadores que são interessantes, eles ficam com a janela fechada para entrada, para comprar jogadores, e eles não vão se desfazer dos jogadores que estão lá. Por quê? Porque ele não vai ter condição de ter uma peça de reposição. Então, cada vez que o mercado vai passando o tempo e que o Vasco vai tendo um pouco mais dessas janelas fechadas nessa situação, o Vasco vai perdendo opções dentro do mercado. E isso vem desesperando a torcida, que está coberta de razão em cobrar, porque o problema das pontas no Vasco da Gama era um problema desde o ano passado. O Vasco sofre com pontas desde o ano passado. O ponta que cada vez mais era utilizado pelo Rafael Paiva já foi embora, que era o Emerson Rodrigues, e que, com todo respeito ao atleta, não tinha condições de ser colocado como ponta titular. O Adson e o David se machucaram, e isso corroborou justamente para a queda de rendimento do Vasco na temporada. Então, a detecção de que o Vasco precisa de pontas, ela está dentro do Cruz Maltino desde as lesões do David e do Adson. Então, a torcida estar cobrando a diretoria, ela está coberta de razão. A gente entende que alguns esforços foram feitos, que essa situação do Bruma especificamente até foge um pouco do controle, por mais que eu tenha a opinião de que poderia ter mandado o representante lá em Portugal para agilizar a situação, porque negócio não só se encaminha, negócio se fecha. E o Vasco não foi competente o suficiente para fechar essa situação do Bruma, por mais que o Benfica tivesse atravessado. Então assim, cara, a diretoria está pressionada. Fora de campo, a diretoria do Vasco está pressionada, e o trabalho também do Marcelo Santana está sendo muito questionado. Que é um diretor que chegou ao Vasco da Gama, não conseguiu fazer uma excelente janela de entrada lá no meio do ano passado e não está conseguindo fazer uma boa janela nessa janela de transferências, por mais que ele também seja um dos componentes. O Felipe está envolvido, o Pedrinho está envolvido, outros pares lá da diretoria, como o Amodeu, também estão envolvidos. Então assim, cara, a pressão da torcida, ela é correta. Dentro de campo, o Vasco está mais tranquilo do que o Fluminense. Eu acho que o Fluminense chega muito mais pressionado nesse momento, dentro de campo, pelo seu técnico, pelo desempenho, do que o Cruz Maltino. Pois é, eu tenho aqui um esboço, né, pelo lado do Fluminense, do time que deve entrar em campo nessa quarta-feira, num jogo, olha, crucial. Se a gente tiver a classificação, separa aí pra gente a classificação, pra gente botar na tela, pro pessoal entender qual é o tamanho da importância desse clássico, embora seja Campeonato Carioca, tudo aquilo que a gente já sabe, né? Mas é o primeiro jogo realmente, digamos, delicado, vou chamar assim, é muito delicado, os dois lados, mas com um caráter mais dramático, claro, pro lado do Fluminense, porque o Vasco, como você está vendo aí na classificação, é o segundo colocado. Tem os mesmos 13 pontos do Volta Redonda, com quem empatou na última rodada, jogando. O Vasco era mandante, né, nesse jogo? Sim, era mandante. Em São Januário. Não, foi Cariacica. Foi em Cariacica, é verdade. Conseguiu empatar no fim. Sim. E ainda teve a chance quase de virar ali no último lance do jogo, mas o jogo foi empate 2-2 com o Volta Redonda, os dois com 13 pontos. Então a situação do Vasco, mesmo que ele não ganhe ou que ele perca o jogo, não é nada desesperadora. O Vasco, mesmo que perca, vai continuar, muito provavelmente, dentro do G4. Só que o Fluminense está lá na outra ponta da tabela. Olha o Fluminense em 10º lugar, com 7 pontos. Gente, Fluminense tem 7 pontos em 7 jogos
Não é na Champions League, não. É na Campeonatinho Carioca, tá? No Carioquinha, com Portuguesa, com Bangu, com Boa Vista, com Madureira, com Sampaio Correia, com Maricá, com Nova Iguaçu e com Volta Redonda. Com esses adversários, o Fluminense tem 7 pontos e uma vitória em 7 jogos. E tá começando a flertar ali com a lanterna, né? Você fala, bom, o Bangu é o último colocado com destaque, com 2 pontos, só que o Bangu enfrenta o Boa Vista em casa amanhã. Então o Fluminense, quando entrar em campo contra o Vasco às 9h30 da noite, o jogo do Bangu é às 6, o Bangu, por exemplo, se ganhar do Boa Vista em casa, o Bangu vai a 5 pontos. Fica a 2 do Fluminense. E o Fluminense vai entrar contra o Vasco ainda mais pressionado, porque vai estar 2 pontos do lanterna do campeonato. Nesse Campeonato Carioca, cai um time para a segunda divisão. Pô, Ilan, você está falando em segunda divisão no Campeonato Carioca? Bom, os números estão falando. Olha aqui do meu lado aqui a classificação. O Fluminense hoje tem 7, é o 10º lugar entre 12 times. E amanhã, se perder do Vasco e o Bangu ganhar seu jogo em casa, o Fluminense termina a rodada a 2 pontos da lanterna, a 2 pontos do abismo, o que é um troço absolutamente bizarro, inimaginável para o tamanho de um time que acabou de ser campeão da Libertadores pouco mais de um ano atrás, para um time que contratou, gastou 100 milhões de reais nessa janela de transferências agora. Então, assim, eu não consigo imaginar, já falei aqui, Mano Menezes, esse cara que você está vendo aí na tela, continuar no Fluminense se o Flu tomar 2 pancadas essa semana. E não é difícil acontecer. Jogo de amanhã contra o Vasco, onde o Vasco é favorito, né, pelo que está jogando esse ano e pelo que o Fluminense não está jogando. Então, o Fluminense pode perder do Vasco, por exemplo, amanhã, e no sábado tem apenas o Flamengo pela frente. Pode botar o Mano aqui do lado. Deixa o Mano aí de cabeça baixa, não tem problema não. Mas o Fluminense enfrenta o Flamengo sábado, no Maracanã, esse Flamengo que está voando em começo de temporada. Qual é o time provável do Fluminense para esse jogo? Eu vou falar, antes, deixa eu só ler essa mensagem do LP7 aqui. Ilan, Mário já ligou para o Renato Gaúcho? Não sei se já ligou, LP, mas o Renato é um dos nomes cogitados para a possibilidade do Mano cair. Claro que é uma brincadeira essa pergunta aqui, e eu tenho certeza que, por enquanto, o Mário ainda não tomou nenhuma providência, não fez nenhum contato com qualquer outro treinador. Por enquanto ainda é uma brincadeira, né? Porque o Mário é muito conservador em relação a isso. Mas acho que mesmo o Mário sendo conservador do jeito que é em relação a demitir treinador, eu, honestamente, Ilan, se o Fluminense perder do Vasco e perder do Flamengo, o Mano chega na segunda-feira empregado? Acho que não. Acho que não. E, obviamente, vai depender da forma que perder. Isso é claro, né? Se o time começar a jogar bem e perder os 2 jogos de uma forma competindo muito mais, isso pode acontecer, muda um pouquinho o cenário. Mas se continuar jogando desse jeito, meu amigo, o que é, Papa? Quer água, quer café? Não, aqui tá tudo tranquilo aqui, tá? Mas se o Fluminense tomar 2 pancadas essa semana, eu acho que perfeitamente o Mano tem uma chance imensa de cair. Deixa eu só falar para vocês aqui o time possível, né? E essa é uma apuração. Tô curioso. É uma apuração do André Luiz, do canal Sentimento Tricolor. Ele diz o seguinte, né? Que o time que treinou hoje, na última atividade do Fluminense para enfrentar o Vasco, foi o seguinte: Fábio, Guga, porque o Samuel Xavier sentiu uma lesão na partida contra o Boa Vista. Logo depois que fez o gol, ele meio começou a mancar em campo. Então o Guga treinou hoje como titular, no último treinamento. Thiago Silva e Thiago Santos, então deve voltar à zaga tida como titular pelo Mano hoje. E na lateral, o Gabriel Fuentes, no lugar do René. René, cara, chegou, tem 2 jogos pelo Fluminense e eu vou dizer pra você, já pode ir embora. Não tem mais clima pra ele ficar. A galera vaiou muito o René no jogo contra o Boa Vista. Então, o que se esperava dele ter muita dificuldade no Fluminense se antecipou. Acho que nem se esperava que fosse tão rápido. Exagero, não? Já caiu em desgraça. Ele falhou nos gols, né? Ele falhou no gol do Boa Vista e falhou em vários lances no jogo contra o Boa Vista. A galera pegou rápido no pé dele, o Pedro. É exagero você pensar que é apenas o segundo jogo dele. Mas eu vou dizer pra você o seguinte, a galera já estava de má vontade com ele. É sobre isso que você tá perguntando. Perfeito. Já estava de má vontade. E aí, cara, o cara já chega com má vontade da galera, enfiado goela abaixo pelo presidente, é um cara que ninguém queria, e aí ele erra, começa mal no primeiro, no segundo jogo, obviamente, a coisa já fica muito pesada pra ele. Então, falei aqui a defesa do Fluminense, que deve ser Fábio, Guga, Thiago Silva, Thiago Santos e Gabriel Fuentes. No meio, Bernal, esse foi o time que treinou hoje, tá? Bernal, Hércules e Arias. Arias como terceiro homem, se você quiser considerar ele como um dos 4 atacantes, mas o Arias ocupando ali o lugar que seria, teoricamente, de Paulo Henrique Ganso, que está com problema cardíaco, e de Renato Augusto, que também teve uma lesão grave, recente, passou por uma cirurgia no ombro. Então, Bernal, Hércules e Arias no meio. E na frente, Serna, Germán Cano
e Canóbio. Deve ser esse o time se ele repetir a formação que treinou hoje na véspera no CT Carlos Castilho. Aí eu levo para você, o Pedro, já dando a minha opinião, a questão crucial no Fluminense de hoje. Quando é que o Riquelme Felipe vai ser titular do Fluminense? O que é que ele precisa fazer para ser titular do Fluminense, além de entrar e mudar todos os jogos em que entrou até agora nesse Campeonato Carioca? O cara entra, muda o jogo, consegue muitas vezes provocar uma reação ainda que parcial do Fluminense, que às vezes empata o jogo, sempre nas costas do Riquelme Felipe. O Mano Menezes, depois do jogo contra o Boa Vista, disse o seguinte: não dá para ele ser titular, ou ele não foi titular até agora, porque ele joga pela mesma faixa de campo que joga o Arias, pelo mesmo lado. Então a gente fica com a conclusão, meio estapafúrdia, que se o Arias continua no Fluminense, o Riquelme Felipe não será titular do Fluminense, nenhuma hipótese, se for por essa teoria do Mano. Não dá para jogar os dois ao mesmo tempo. Quer dizer, Romário e Edmundo não podem jogar juntos no mesmo time, ou não poderiam jogar naquela época, se ocupam a mesma faixa. Dois jogadores de altíssimo nível, não tem como arrumar eles dentro da equipe. Inclusive, a gente sabendo que o Riquelme faz melhor a função por dentro, é um jogador que consegue fazer esse trabalho de vir de trás, de criar, de ser um jogador mais centralizado e mantendo o Arias pelo lado direito, mas não foi assim que ele treinou hoje pela manhã. Eu digo a vocês, se o Mano aparecer amanhã com uma escalação sem Riquelme Felipe novamente como titular, o Mano vai estar trazendo um peso dobrado de responsabilidade para ele, caso o Fluminense perca do Vasco. Está correndo todo o risco e assumindo só para ele todo esse risco, caso o Riquelme não seja titular. E eu acho que ele se contradiz, porque, pelo que eu entendi, o Arias vai jogar no meio. Quem vai jogar na ponta direita ainda, vai botar o Serna. Segundo o treinamento de hoje, né? Exatamente, segundo a informação que a gente está aqui abordando. Então, assim, ele está se contradizendo, porque o Serna está jogando naquela posição, que teoricamente é do Arias. Se ele quer usar o Arias como meia, não vejo problema nenhum. O Arias tem total capacidade para fazer isso. Então coloca o Riquelme como ponta direita. Se ele quiser inverter e inclusive causar uma variação no jogo que pode confundir a marcação do Vasco, ele pode fazer isso também. Ó, uma hora joga o Arias na direita, outra vem o Riquelme. Movimentação, características diferentes. O Arias é um cara que ataca muito mais a profundidade. O Riquelme é um cara que puxa mais pelo meio. Inclusive o gol de empate do Fluminense contra o Boa Vista é um gol que sai de uma jogada genial do Riquelme, porque ele consegue abrir o lance, atrai a marcação e cava pro Fuentes assistir ao Samuel Xavier. Então assim, cara, pela bola que esse garoto tá jogando nesse início de Campeonato Carioca, e ele tá desde o início, ou seja, até fisicamente ele tá melhor do que os seus companheiros, cara, ele não tem condições de ser reserva, em momento algum, na minha visão. Hoje o Riquelme é titular do Fluminense, seja como meio campo ou como ponta direita. E como você falou muito bem, Lan, traz uma responsabilidade pro Mano, que é, cara, beleza, a torcida inteira, todo mundo que tá vendo os jogos do Fluminense, acredita que o Riquelme tem que ser titular. Eu não acredito. Então tudo bem, o técnico tem que ter convicção, mas ele traz uma responsabilidade muito grande nesse quesito. Então assim, cara, eu acho que não tem justificativa e ele se contradiz com o que ele disse na coletiva. Quando o Cauã, foi Cauã o nome dele? O Tinoco, isso aí. Ele pergunta sobre o Riquelme e ele fala: você sabe quem joga ali na direita, né? Se referindo ao Arias. Então ele vai colocar o Serna na direita e o Arias vai pro meio e o Riquelme não entra? Então assim, cara, eu acho que tem uma incoerência aí de discurso. Não só de dentro de campo, mas de discurso, se ele não for com o Riquelme como titular. Você já viu o Riquelme jogando, ô Papa? Não, bom jogador, pô. Exatamente como o Pedrosa estava falando. Agora, eu acho o seguinte, cara, a gente estava nesse dilema no Flamengo também, e eu acho que vale pro Fluminense com relação a jogadores. Cara, no Flamengo, o pessoal fala, mas peraí, tem o Bruno Henrique, tem o Michael, né? Jogadores que jogam ali pela esquerda. Chegou o Cebolinha agora, tem que negociar o Michael? Tem que negociar o Cebolinha? Não, cara. Você tem que ter opções. Você tem 80 jogos no ano possíveis, e o torcedor do Fluminense ele tem que imaginar que o clube possa se recuperar e começar a jogar um bom futebol e chegar a um número próximo disso, de 80 jogos no ano, por que não? Então, se você quer pensar, se você está pensando com esse pensamento, porque se tiver um jogador não pode ter o outro, então você não está pensando que o teu clube vai chegar a 80 jogos no ano. Isso é pensamento pequeno, cara.